Vamos ouvir o boa tarde do Jefferson Viana. O Jefferson Viana é formado em História, graduado em Economia, especialista em Política e Estratégia. Tudo bem, Jefferson? Seja bem-vindo. Bom dia, Ursino. Bom dia, Pastor Anderson. Bom dia aos ouvintes da Rádio Betel. É um prazer estar presente aqui para apresentar dados, apresentar situações que envolvem tanto a área política no Brasil, tanto a questão econômica. Maravilha. Tudo bem, pastor Anderson? Hoje nós estamos bem servidos, né? Estamos bem servidos. Temos um especialista aí em política, né? Vai ser legal. Então o nosso papo hoje vai ser um papo de alto nível. Maravilha. Muito bom, na questão política. Maravilha. Bom, vamos lá, Jefferson, falando de estratégia, né? Não há como não falar, né? O assunto do dia hoje, essa fusão do DEM com o PSL, o casamento de Bolsonaro com o PP. Como é que você está acompanhando tudo isso, como especialista na área? Na questão envolvendo a filiação do presidente ao PP, tudo indica, a gente não pode afirmar nada no presente momento, mas que após 3 anos do presidente, após sua desfiliação do PSL, que vai se achar uma casa, no caso o retorno, né? Afinal, o presidente Bolsonaro foi deputado federal pelo PP durante muito tempo. Tem as questões de negociação também com o PTB, mas acredito que o presidente Bolsonaro escolha em breve o melhor local para seguir a caminhada política e iniciar seu projeto de reeleição. Envolvendo a fusão do Democratas com o PSL, essa tentativa de se criar um grande partido vai criar um partido comum. E eu vou explicar por quê. O DEM é um partido muito bem organizado, foi um partido fundado em 85, no contexto da redemocratização, com a divisão do antigo PDS, o que inclusive formou o próprio PP na época. E o que acontece? O DEM é um partido muito bem organizado a nível nacional, é um partido que tem governadores, senadores, tem uma boa bancada de deputados federais em termos de quantidade. Está presente em todos os municípios? Está presente em todos os municípios, é um dos partidos no Brasil com o maior número de prefeituras, mas vive um processo de esvaziamento que não é de hoje, veio desde 2002, quando ainda se chamava PFL. E o PSL é um partido que sempre foi um partido muito pequeno até 2018, até a eleição do presidente Bolsonaro, onde conseguiu alcançar um resultado histórico de eleição de deputados federais, elegendo 53 deputados federais, mas com a saída do presidente Bolsonaro aconteceu a divisão dentro do partido, onde um grupo decidiu manter fiel à postura que o presidente teve, afinal se elegeram utilizando a onda Bolsonaro, utilizando as ideias e ações que o então candidato Jair Bolsonaro praticou na campanha de 2018, e outros que se elegeram apenas na onda e decidiram seguir um outro caminho político. Mas, Jefferson, tem uma questão aí extremamente complexa para esse grupo do presidente, que é a questão da verba partidária, né? Quem desembarcar perde a verba, né? Nesse caso, eu digo que quem faz política ideológica, política com causa, não precisa de tanto recurso. Quem precisa de recursos vultuosos para se fazer campanha é a esquerda e o centro. E aí é que eu vou chegar na questão envolvendo a fusão. A fusão do Democratas com o PSL criando União Brasil porque eu digo que vai criar um partido comum e não esse partido grandioso que o establishment burocrático e midiático quer vender. Por quê? Metade da bancada do PSL deixará o partido no momento que a fusão for homologada, afinal o parlamento tem 30 dias úteis para deixar o partido, e no Democratas, por disputas locais, muitos dos parlamentares já anunciaram que vão deixar a legenda. Exemplo aqui no caso do Rio de Janeiro, do deputado federal Sóstenes Cavalcante, atual presidente estadual do DEM, que já anunciou que o prefeito de Belford Roxo, Vaguinho, atual presidente do PSL, foi anunciado ontem pelo Luciano Bivar como presidente do União Brasil no estado. Consequentemente, o deputado Sóstenes já anunciou sua saída do projeto e deve também caminhar para outro caminho político. A princípio, o Bivar vai ser o presidente, né? Exato. A princípio, o Bivar. E o ACM Neto? Qual vai ser o papel dele nesse negócio? Executivo. A questão deve ser o presidente executivo, mas o enfoque do ex-prefeito ACM Neto provavelmente deve ser a eleição ao governo da Bahia pelo União Brasil, no novo nome do partido, nessa fusão, em 2022 contra o senador Jacques Wagner. Tá certo. E aí, pastor Anderson, como é que você está acompanhando toda essa questão aí do mundo político? A dinâmica agora é essa, né? 2022 vem sendo debatido desde 2019. Né? A verdade é que as urnas não se fecharam, perfeitamente. Né? A campanha não parou, principalmente para a oposição, que não aceitou, vamos dizer assim, pacificamente, né, o resultado das urnas de 2018.
Estamos em debate sobre 2022 desde 2019. O fato é que agora, se aproximando 2022, as articulações políticas estão em franco andamento, né? Tanto do campo partidário à esquerda, quanto do campo partidário à direita e ao centro. Então o momento agora é de construir aí as configurações para o pleito eleitoral do ano que vem. E aí tem que haver essas dinâmicas de mexidas de bastidores e também aquilo que já vai sendo evidente, como agora o caso da União Brasil, com essa fusão do PSL com o DEM. Nós temos aí também agora a questão do posicionamento partidário que o presidente terá que fazer dentro em breve, porque só se pode disputar os cargos eletivos mediante a filiação partidária. Então o momento agora é um momento de articulação, é um momento de se organizar visando aí a disputa do pleito. Em contrapartida, né, nós temos aí a esquerda também se movimentando, né, o ex-presidente Lula já está também fazendo suas articulações. Então o momento agora é preparar as bases para... As articulações do Lula... É a aproximação com Romero Jucá, Zé Sarney, perfeitamente, né? Jader Barbalho. Justamente. Só gente boa, né, cara? O pessoal aí que... Tutti buona gente. Ô Jefferson, uma questão que eu queria perguntar para você, como especialista na área política. Bolsonaro ganha a eleição em um momento em que havia um afastamento da sociedade da política tradicional, né? E essa sociedade elegeu o Centrão como o grande vilão de todo esse processo. Como é que fica para o Bolsonaro agora essa reaproximação, esse embarque dele no PP, que é a cara do Centrão? Eu digo que não seria uma transformação do presidente em uma figura de centro. O centro que decidiu, compreendendo a realidade do país, decidiu apoiar o presidente. Inclusive o presidente foi filiado ao PP durante praticamente boa parte de sua vida política. O presidente sempre manteve boas relações com o PP. Inclusive o PP foi um dos primeiros partidos, ainda na transição de governo, a anunciar que seria a base do governo. Há muitos deputados ideológicos, conservadores no PP, exemplo, o deputado lá em São Paulo, Guilherme Derrite, policial militar, que vem fazendo um ótimo mandato lá em Brasília. Além de tudo, você tem que compreender que o PP ele descende do PDS e da Arena, então você tem naturalmente dentro do seu escopo partidário uma visão mais conservadora e mais liberal. O que aconteceu é que durante, principalmente, os governos Lula e Dilma, por exatamente condicionantes locais, muitos desses parlamentares, governadores, filiados principalmente ao PP, para garantir benefícios e obras nas suas localidades, regiões e estados, migraram para a base do governo. Mas o exemplo disso é que o PP, ao mesmo tempo que foi base dos governos Lula e Dilma, foi um dos primeiros partidos a se posicionar favoravelmente à cassação de Dilma em 2016. Vale ressaltar isso. É importante, sim. Verdade. Agora, uma outra questão que eu queria te perguntar é com relação ao que aconteceu ontem, né? Senado e Câmara, enquanto o Arthur Lira, né, avança numa direção de espremer os governadores em relação à questão do ICMS e o aumento no preço dos combustíveis, o Rodrigo Pacheco, lá no Senado, deu um carrinho no Paulo Guedes, né, em relação à questão da reforma tributária e o imposto de renda, que vai ser crucial nessa questão eleitoral do ano que vem, por conta da turbinada no Bolsa Família, né? Exatamente. A gente vale ressaltar que, inclusive, o presidente Bolsonaro está com um enfoque muito grande na eleição do Senado do ano que vem, exatamente por isso, porque, infelizmente, em 2018, embora o presidente Bolsonaro tenha vencido a eleição presidencial e eleito uma boa quantidade de parlamentares, não só no PSL, mas em outros partidos, onde parlamentares decidiram, durante a campanha, apoiar o então candidato Bolsonaro, fez com que o governo tivesse maioria na Câmara dos Deputados. Mesmo, ainda que o Rodrigo Maia, na época, atrapalhasse muito das pautas do governo, o governo sempre teve maioria na Câmara dos Deputados. Não à toa, no momento que o presidente escolheu um candidato mais próximo às suas ideias, que é o deputado Arthur Lira, que inclusive a nível regional é um adversário do senador Renan Calheiros em Alagoas, inclusive vem governador do estado de Alagoas no ano que vem, ao que tudo indica,
naturalmente as pautas do governo se destravaram, porque não passaram a ter comissões na Câmara. Perfeitamente. Com seus presidentes mais próximos ao governo, o Arthur Lira com o discurso de passar as reformas. Já por outro lado, no Senado, infelizmente, em 2018, a gente tiveram muitos senadores que se elegeram jurando amores ao presidente Bolsonaro e que infelizmente, ainda tomaram posse, viraram as costas. Exemplo, o falecido Major Olímpio, o senador Alessandro Vieira, lá de Sergipe. Tem o Alessandro Vieira, tá, que decepção. Exatamente. Pessoal de Sergipe que não deve amar esse cara. Que decepção, né, cara? Outros diversos parlamentares, além de que, querendo ou não, você teve uma manutenção de alguns senadores, umas figuras de esquerda no Senado, que são muito boas articuladoras. Exemplo que eu até citei, o próprio Jacques Wagner, ex-governador da Bahia, o Paulo Paim, Paulo Rocha. Grandes nomes de esquerda se mantiveram no Senado e até algumas traições, como também, além do próprio Alessandro Vieira, lembrei da situação do Jorge Cajuru, que foi um senador que surfou na onda e que a gente teve uma surpresa muito... fanfarrão, né? Muito triste gravar uma conversa com o presidente da República. Cajuru é um fanfarrão. Agora, pastor Anderson, essa costura PT, essa costura PP e Bolsonaro, quando o Bolsonaro começa com o discurso de que o foco dele não será governadores, mas sim o Senado, é parte dessa costura, né? Porque o PP está defendendo isso, não quer que o Bolsonaro interfira nas eleições para governadores nos estados, perfeitamente. Eu também, uma outra leitura que eu faço é a seguinte, né? A eleição de 2022, ela vai ser bem diferente de 2018. 2018 era um outro contexto, era um outro cenário. E isso explica como que o presidente consegue chegar, portanto, à presidência com poucos recursos, com a sua alta popularidade, sem estrutura partidária. O momento agora é outro, até porque essa eleição de 2022 ela será definidora para os rumos que o país tomará, né? Divisor de águas. É um divisor de águas. Digo que ela é mais importante na minha leitura em termos da definição dos rumos do país do que 2018. 2018 foi um cenário bem atípico, um cenário bem... Você vem naquele momento, né, da indignação popular com os casos denunciados de corrupção por meio da Lava Jato, todos os fatores envolvidos, a própria descredibilidade do PT perante a opinião pública. 2022 é um outro cenário. E nesse sentido, o presidente precisará ter uma estrutura partidária que possa não só acampar os seus correligionários políticos que também estão envolvidos com o projeto de país que o presidente tem, vão precisar ter uma estrutura partidária que viabilize isso. E nesse sentido, eu acho que o PP, tem outros partidos também que estão sendo cogitados, né? Claro que a gente só está aqui numa especulação, não foi batido o martelo ainda, mas eu vejo que essa estrutura será necessária. Agora tem um detalhe também que é o seguinte, né? A gente tem que entender uma coisa aqui. De fato, a gente sabe que boa parte dos partidos de centrão tem uma natureza mais fisiológica, né? Infelizmente, boa parte dos partidos. Agora, também se comete um erro no país, ao meu ver, de querer demonizar e satanizar o centrão, que eu acho que também já é um exagero, né? O centrão, ou chamado assim centrão, é esse setor da política brasileira que é fundamental para a governabilidade. Né? Até porque o sistema político brasileiro o sistema político é isso. Num primeiro momento, o presidente tentou governar o país a partir das bancadas temáticas, mas não funcionou. Foi uma boa ideia, mas não funcionou. Por quê? Porque o nosso sistema político está estruturado e organizado assim. Nesses embates agora, se o Bolsonaro não tem o centrão... Perfeitamente. Porque ele estaria em apuros. Eu acho que é aquela coisa, acho que o centrão realmente é fundamental para a dinâmica da governabilidade, não tem jeito, ele é fundamental nesse sentido. Agora, o que não se pode fazer é também demonizar o centrão como se fosse, falou centrão, falou de corrupção. Não necessariamente, claro que não. Agora, também não se pode se render aos fisiologismos exagerados que alguns partidos do centrão acabam tendo, né? Verdade. Jefferson, como é que você avaliou porque houve o presidente Bolsonaro, ao convocar o 7 de setembro, ele fez algo que dificilmente algum presidente da República na história do Brasil vai conseguir repetir o feito realizado por ele. Mas, por outro lado, no dia seguinte, o presidente decepcionou a sua base com as declarações dadas
e aquela reunião feita e aquela carta com Michel Temer. Como é que está isso na sua visão? Você acha que o presidente já conseguiu reorganizar esse grupo de apoio do presidente que ficou insatisfeito com a postura dele? Já está menos chateado? Como é que você avalia isso? Acredito que a chateação foi de todos, assim, parte de todos nós que acreditamos no projeto Jair Bolsonaro em 2018, mas o presidente sabe de todas as coisas, o presidente vive Brasília 24 horas por dia, ele buscou, como um bom democrata que é, diferente do que a oposição diz que o presidente seria um déspota, procurou negociar. Eu acredito que o presidente Bolsonaro ele utiliza parte de estratégia política, joga ele bota o que ele quer por baixo e joga muito pro alto. E eu acredito que essa situação envolvendo o 7 de setembro foi assim, para mostrar pra parte da classe política do país. Ele precisava daquela foto, né? Sim, exatamente. O presidente precisava mostrar pra classe política e pra parte do judiciário que, diferente do que a mídia vem dizendo, a população tá do seu lado, vem fazendo um bom governo. Infelizmente a pandemia atrapalhou muito dos planos que o governo federal planejou para o seu período de governo. Tem sido um governo atípico, a gente vivendo um cenário de pandemia, sendo um cenário de instabilidade. Além disso, governadores e prefeitos trancaram todo mundo em casa e agora a gente está pagando a conta da responsabilidade econômica em nome de sair bem na grande mídia. E eu acredito que no momento em que arrefecer de vez a situação, a vacinação está num ritmo muito rápido. Caxias recentemente, no dia de ontem, começou a abolir o uso de máscara, a gente começando a voltar à vida normal. Aliás, Caxias, nesse aspecto, o Washington Reis, ele tá anos-luz na frente dos outros, né? Sim, verdade. Ele tá sempre na dianteira, né? E o município de Caxias, mesmo durante toda aquela loucura, aquele fechamento, aquela confusão toda, o Washington Reis manteve a cidade em funcionamento. E eu até comentei aqui várias vezes, às vezes você chegava em Caxias e falava, pô, pandemia não tem pandemia aqui, né? Então o Washington Reis, nesse sentido, ele larga na frente, né? Vale ressaltar que o Washington Reis foi um dos poucos prefeitos no Rio de Janeiro que entrou na justiça para manter o comércio aberto. É bom ressaltar isso. Agora, você comentou uma coisa que é interessante, que é do seguinte sorte, de que houve decepção por parte da base do presidente com o seu recuo. Eu particularmente achei que ele fez uma coisa muito estratégica e inteligente, rapaz. Esse recuo foi fundamental. Não, ele foi... Houve um acordo, né? Sim, a verdade é que mas foi olha, feito um isso acordo ali, trouxe, né? porque eu lhes confesso que eu fiquei preocupado. E alguns mais, vamos usar a expressão entre aspas, mais radicais, já querendo ir pro tudo ou nada. Acho que o caminho não é esse, não. Acho que foi extremamente estratégico e correto este, entre aspas, recuo a partir de uma negociação para a pacificação do país. Agora, a gente sabe que aí tem uma preocupação que eu tenho, que é da seguinte sorte. A pauta econômica ela é muito determinante no processo eleitoral. Ela não é definitiva, mas ela contribui demais. E o governo está engajado em destravar a pauta econômica. A gente percebe isso com seus projetos, com as suas ações. Só que, por um outro lado, nós temos as resistências de boa parte do establishment, porque sabe que, se destravar as pautas econômicas, isso catapulta para cima, né? Claro, o próprio governo, o que seria ruim para o projeto político daqueles que querem assumir a cadeira presidencial. E aí a gente percebe que, infelizmente, parte do establishment político está mais preocupada com seus interesses de poder e não está preocupado de fato com a população. Nós temos que destravar a pauta econômica. Verdade. Só que o destravamento da pauta econômica não depende só do governo. O governo precisa ter a autorização do Congresso, dos parlamentares. Menos interferência do STF. Você colocou o caso aí do Rodrigo Pacheco. O Rodrigo Pacheco tem sido ventilado como um possível presidenciável a interesses do PSD, há interesse também agora do União Brasil em relação ao nome dele. Ou seja, vamos destravar a pauta econômica para desse modo o presidente sair na frente. Então esse está sendo um grande problema hoje no país, entendeu? Verdade. Agora, Jefferson, você como graduando em economia, essa pauta da esquerda, que a esquerda tentou colar da inflação, não vai rolar, né? Porque, por exemplo, falar de aumento de gás, vendo a Europa passando pelo que está passando lá, em relação ao preço do gás,
ver o Boris Johnson pedir um socorro pro Bolsonaro, dar comida aqui pra gente que tá faltando comida, vai ficar difícil para a esquerda sustentar essa pauta que eles querem colar no Bolsonaro, que é tudo culpa do Bolsonaro, né? Tem uma frase clássica que diz que se socialista soubesse de economia não seria socialista, né? Mas eles vão trabalhar com a desinformação, eles não têm nenhuma obrigação com a verdade, eles sabem a causa da inflação, que é a inflação de demanda por fato da pandemia, o consumo das famílias aumentou, afinal todo mundo ficou em casa, e o mercado não consegue suprimir, e os preços, eles são nada mais nada menos que mecanismos de mercado para avisar se aquele produto está em excesso ou em falta no mercado. No momento que o preço está muito alto, é para sinalizar ao consumidor: estamos com um problema em demanda, procure consumir menos. É isso que é o recado que se passa. E é aquela situação, a única presidente que disse que entendia de economia quebrou o país, que foi Dilma Rousseff. Né? Verdade, é verdade. E lá na Europa, né, pastor Anderson, tem aquele conflito, né? O Putin, a Europa depende do gás. Depende do gás. Do gás da Rússia. E o Putin sentou no cano, fechou a torneira e falou assim: ó, 300% de aumento no gás. 300% de gás lá na Europa. E de fato, Putin tem um poder. A Europa depende do gás vindo da Rússia. A Rússia, nesse sentido, está numa vantagem para poder negociar, porque ela também depende da Europa em relação a algumas coisas. Só que o Putin, nesse aspecto, na balança, está com mais influência, né? Agora, esse problema da inflação, de fato, é um problema global. É global, né? Agora, a narrativa da oposição, principalmente a esquerda aqui no Brasil, em relação à questão da inflação, de querer culpabilizar o governo, é patético isso, né? Patético. Mas aí eles jogam com a desinformação. Eles jogam com a desinformação. Jogam com a desinformação e, infelizmente, eles têm como aliado forte para essa desinformação a grande mídia. Infelizmente, né? Que está tentando colocar essa pecha, mas eu creio que boa parte da população está bem atenta ao que está acontecendo. Está vendo aí o que está acontecendo. É claro que ainda aqueles que não se informam tanto acabam reproduzindo, né, os delírios das manchetes sensacionalistas que tentam atribuir ao governo o caos de tudo, né? Mas uma boa parte está começando a acordar, e quem tem a capacidade de poder influenciar a opinião tem que tentar demonstrar a realidade. Olha, o governo não é perfeito, mas está lutando para não permitir que o caos se instaure. E se o caos econômico não se instaurou no país, foi porque o governo federal tomou medidas fundamentais. Não, o Brasil foi o país, né, o único país aqui da América Latina que fez um programa de distribuição de renda para a população brasileira, né, Jefferson? E foi muito... Não só para as famílias, mas para as empresas também. Para as empresas também. Foi fundamental. Pronamp, o bem... Sim. Nós só não estamos numa situação ainda pior por conta da atuação do governo e da equipe econômica, né? Agora, só para poder fechar, para passar para o Jefferson, o que eu lamento mesmo é ver esse engajamento, às vezes baixo, né, da grande mídia, de militando em contra o governo e tentando estabelecer essas falsas narrativas, né? É lamentável. Mas o povo, na verdade, eles têm uma dificuldade. É só você pegar, por exemplo, né? No dia, eu fiz esse paralelo. No dia que o presidente da República estava concedendo uma entrevista para o Augusto Nunes, a audiência teve um momento que bateu 400 e poucos mil espectadores simultâneos assistindo a entrevista. Você pega o canal da CNN no YouTube, tinha menos de 6 mil espectadores. Né? Bolsonaro hoje é acho que o terceiro líder mundial com mais seguidores no Twitter, ou seja, o Bolsonaro tem 40 seguidores nas redes sociais, não só no Twitter, né? 40 milhões de seguidores, né? Ou seja, juntando Lula, todos os possíveis concorrentes do Bolsonaro juntos, não chegam a esse número de seguidores nas redes sociais. Isso é um volume muito forte, né, Jefferson? E o presidente, ele vem conseguindo manter um diálogo direto com esse público e desmontando essas narrativas, por vezes, mentirosas, que têm sido estabelecidas através da grande mídia, né? Sim e não ao mesmo tempo, porque
infelizmente, a gente não tem ainda no Brasil uma totalidade de acesso à rede de computadores, a internet. Muitas localidades, infelizmente, ainda se informam TV aberta é a com a única. TV aberta. TV aberta e rádio, né? Pessoalmente, até eu dou um abraço pra Cecília, com minha colega de trabalho no gabinete do Jordi. Ela tem a ideia que, se dependesse dela, o presidente entrava em rede nacional de TV toda semana pra falar as obras do governo. Por exemplo, a gente teve recentemente o evento de 1000 dias do questão governo. de propaganda Sim, antecipada, né? A gente teve o evento de 1000 dias do governo. O governo lançou um portal muito interessante mostrando as realizações que fez nos 26 estados do Distrito Federal. Mas muitas pessoas ainda não sabem o que o governo fez. As pessoas sabem que o auxílio emergencial, o Pronamp, que foi muito ali próximo, os recursos da área de saúde. Mas, por exemplo, as obras de infraestrutura, as melhorias em área de saúde e educação, muitas pessoas ainda não sabem. Bom, o Tarcísio conseguiu, né, de investimentos com o Bolsonaro ou sem Bolsonaro para os próximos 10 anos, um absurdo, né? Ou seja, dinheiro privado entrando na economia brasileira. E não é esse capital especulativo de bolsa, né? Porque esse capital de bolsa é um capital especulativo. O cara vem aqui e fica um dia, 2 dias e tira o dinheiro. Tô falando de gente que tá vindo para botar dinheiro em ferrovia, aeroportos. Ontem, né, o leilão do aeroporto lá de Belo Horizonte, da Pampulha, arrebentou, né? Tudo bem que é uma coisa lá do governo estadual, mas isso é um reflexo avanço, dos sinais vitais da economia brasileira. A questão né? do saneamento, recentemente aqui no Rio de Janeiro, que a SEDAI, embora a SEDAI seja um órgão do Estado, do BNDES e o Ministério da Economia prestaram todo o serviço de assessoria, inclusive o último pregão aí está prestes a ser feito em São Paulo em dezembro, atraindo recurso para a área de saneamento, que vai permitir o Estado do Rio de Janeiro se recuperar de vez da crise fiscal gerada. Vou ver que pela primeira vez desde 2015 a previsão do governo do estado é terminar um ano sem déficit fiscal no ano que vem, muito pelo trabalho. O Rio de Janeiro está praticamente quebrado, né? Muito pelo trabalho sendo feito pelo novo governador Cláudio Castro, que muito diferente do governador Wilson Witzel, tem tido um cuidado muito especial com as finanças públicas do estado, tem reorganizado a máquina, tem adotado muitos processos, governando em parceria com o governo federal e realizando um trabalho de aliança que permite o estado do Rio de Janeiro hoje começar a pensar no futuro e não apenas em ser um mero pagador de folha dos servidores. Você acha que o Cláudio tem chance de ser reeleito? Considerando o atual cenário, assim, a gente não pode anunciar uma vitória eleitoral um ano antes do pleito, mas a gente tem 4 candidatos aí, pré-candidatos posicionados, o próprio Cláudio, o Marcelo Freixo, que quer ser o cristão novo, né? Tá querendo se limpar da imagem de radical. O Rodrigo Neves, ex-prefeito de Niterói, e o Felipe Santa Cruz, que é o pré-candidato do Eduardo Paes. Nesse cenário aí, eu acabo dizendo que o Cláudio venceria por eliminação. Desses nomes aí, eu votaria no Cláudio Castro 1000 vezes. Sim. Sem dúvida, né, pastor Antes? Não tem. Né? Mas o Garotinho acho que não pode vir, né? Garotinho, tudo indica que ele vai vir candidato a deputado federal pelo União Brasil, para ser o puxador de legenda e garantir a própria existência do União Brasil. Ele não tá inelegível? Não, ele já acabou o prazo de Já acabou o prazo, né? Ele desistiu então, pelo jeito o Garotinho... Na verdade não desistiu, mas garantir força política para um projeto maior lá na frente. Majoritário ele não conseguiria não. Exemplo, o filho, o Vladimir, é prefeito de Campos, por exemplo, o filho mais velho do Antony. Não, aquela região lá é deles, né? Exato. Eles conseguem ali uma... É impressionante, né, pastor Anderson, que a família Garotinho consegue ali naquela região ali de Campos Goytacazes, né? Eles são muito fortes lá, né? Sempre foram, né? Sempre foram, né? Mas a gente aqui deve surgir algum outro nome, alguma... ou não? Se teve a especulação do vice-presidente Hamilton Mourão de ser o candidato aqui no Rio, plantado inclusive por deputados estaduais, que, embora sejam da base bolsonarista, estão descontentes com algumas coisas que envolve o atual governo estadual. Aliás, essa turma tentou até, naquela confusão do pós-7 de setembro, começou o movimento nas redes sociais de levantar o nome do Mourão como possível candidato da terceira via, né? Só que isso não foi adiante, mas né? Por outro lado, o próprio vice-presidente tem um compromisso muito bem estabelecido hoje com o ministro Onyx Lorenzoni, inclusive informações
que já deve estar em vias de transferir o seu título do Distrito Federal para o Rio Grande do Sul, que é o seu estado de nascimento, para concorrer ao Senado na chapa do ministro Nix Lorenzoni ao governo do Rio Grande do Sul. Pois é. Agora, a gente aqui no Rio, né, pastor Anderson, nós sempre tivemos um problema sério, né, de quadros, né? O nosso quadro Quer aqui dizer, nos últimos anos. para a questão majoritária no executivo sempre foi muito ruim, né? Sempre muito Tanto ruim. no município quanto E nos últimos anos, nas no últimas governo do eleições estado. aqui no Rio, o que eu percebo é que a gente sempre tem, assim, falta de referências, de nomes que surgem meses antes quer dizer, se consolidam meses antes da própria eleição. De fato, nesse aspecto, os nomes que o Rio tem apresentado ultimamente, nas últimas eleições, não têm sido nomes cativantes que possam exercer forte influência a nível nacional, né? O único que teve foi o próprio presidente Bolsonaro, que é daqui do Rio, né? Mas acho que nas últimas eleições essas têm sido assim, as características dos candidatos que a gente tem tido aqui no estado. Perfeito. Bom, deixa eu registrar aqui as participações do Thiago Rego, a Luiz Alberto Gregori, a Lina Orlandini está participando aqui, como sempre. Lina, um abraço. Rafael Ribeiro é amigo do Jefferson. Grande amigo lá de Salvador, lá, mandar um abraço lá pro pessoal da Rádio Brado, que o Rafael do pessoal lá, o Timóteo, o Alexandre Aleluia, Capitão Alden, estão fazendo um excelente trabalho lá na Bahia. Forte abraço. O Vinícius também, seu amigo, né? Grande amigo lá de Mato Grosso do Sul, lá. Um abraço lá pro pessoal, pro deputado Capitão Contar, qual ele é assessor parlamentar lá no estado do Mato Grosso do Sul. O De Barros, que foi o responsável, né, pela presença do Jefferson aqui, o jornalista Douglas De Barros, mandou uma mensagem aqui. Fala, família Betel, Deus abençoe a todos, um forte abraço. Amigo Jefferson, pastor Anderson, e aos nobres Orsino e Daisy. Rafael Paz. Rafael. Muita grana para pouca popularidade. Grande abraço, Rafael, grande amigo lá tá atuando lá na Secretaria de Ciência e Tecnologia lá, foi também assessor do Jordico, um grande amigo, um grande quadro, que tá junto na Secretaria de Ciência e Tecnologia lá com o secretário Dr. Serginho, fazendo um trabalho exemplar de retomada da área de ciência e tecnologia no estado, levando ao aumento da rede FETEC. Grande abraço lá pro Rafael. Ele tá falando daquele seu comentário, né, em relação a que eu falei, né, dos deputados que desembarcarem, perderem a verba partidária. O comentário dele vem nessa direção. Sim, né? que eu acredito que, como eu disse, quem tem bandeira ideológica não precisa de quantias vultuosas de recurso para fazer campanha. Precisa, sim, de alguma coisa, mas não nessa quantidade vultuosa que se tem hoje, hoje no que o União Brasil vai passar a ter, com o resultado eleitoral que tudo indica que eles terão no ano que vem, não terão. Agora, a minha preocupação, Jefferson, que eu tenho para o ano que vem, é as medidas que o TSE tomará com as mídias sociais, com as restrições ou não que forem impostas. Porque é fato evidente de que o espectro ideológico conservador à direita tem tido um maior engajamento nas mídias sociais. Muito grande. Intenso. Muito esquerdista grande. Não sabe fazer meme. Pois é, justamente. Então, o que me preocupa é que, em nome de tentar, no objetivo de tentar frear essa hegemonia conservadora presente nas mídias sociais, mais à direita, o TSE tome medidas de tentar, de alguma forma, inviabilizar esse engajamento. Mas aconteceu algo, pastor Anderson, ontem, muito interessante, né? Em relação a essas questões das Big Techs, né? O Facebook tá bem enrolado, né? E o negócio está tão sério, que pela primeira vez ontem, nos Estados Unidos, democratas e republicanos entenderam que precisam unir forças para dar um freio de arrumação nessas redes sociais. Então, eu acho pouco provável que eles consigam repetir aqui no Brasil o que fizeram lá, né, Jefferson?
Na eleição do Trump, né? Embora o próprio Partido Democrata se beneficiou muito da censura das redes sociais. A questão é que você tem uma parcela no Partido Democrata que que hoje faz oposição ao governo Biden, que tem sido um verdadeiro desastre. Sim, tem uma senadora lá que está travando a pauta dele dos 3,5 trilhões de dólares para ser investido na economia. É uma senadora democrata. Olha, o povo americano. Eu acho que eles perceberam que compraram o gato por lebre. Caramba, que manobra mal feita que fizeram, né? Porque o Trump, embora ele tenha lutado contra a mídia lá americana, ele fez um trabalho espetacular, né? Tanto interno quanto externo, sim, né? Os Estados Unidos chegou a entrar em emprego pleno, que é a taxa de desemprego abaixo de 3%. O que atrapalhou muito o Trump foi a própria questão da pandemia, que a mídia e o Partido Democrata exploraram, bateram sem dó. E não à toa no Brasil você tem uma parte aí da mídia da classe política que aposta em porque agora não mais, porque viram que não tem como prosseguir, em uma quarentena permanente. Pra ficar desgastando, porque no momento em que as pessoas voltarem às suas vidas normais, retomarem seus postos de trabalho, elas vão deixar de se alimentar pela mídia, digamos que eu gosto da apelidar de mídia funerária, porque se não se tem, por exemplo, num jornal nacional, um exemplo, uma família que se curou, se recuperou, tipo, morreu, não sei mais quanto. Pauta negativa. E a Globo teve, no mês de setembro agora, né? A pior perda de audiência da sua história, né? A Globo perdeu mais de 2 milhões de espectadores no mês de setembro, né? Exatamente porque ninguém aguenta mais essa pauta funerária, como diz o... Justamente, negativa, né? É igual esse negócio agora da CPI lá querer subir nos caixões para fazer campanha. Isso vai ser um tiro no pé, tá? Se você for olhar o G7 fazer lá Se observar o G7 lá da CPI, Renan, Omar, Randolph, Elisiane Gama, Alessandro Vieira, o Mara Gabrilli e o Vampirão Costa. O vampirão da planilha do Odebrecht. Mas é rir pra não chorar, você analisando aquilo. Porque é uma galera que não tem nenhum compromisso nenhum com valores éticos e respondem. O Renan Calheiros responde a 49 processos. Pois é. O Omar Aziz desviou 250 milhões da saúde do Amazonas. Quase foi pego por pedofilia, né? Exato, que o próprio ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio, revelou que participou das negociações para salvar o Omar da cadeia. Então é complicado. Vânia Cristina, boa tarde, pastor. Gostaria muito de participar do sorteio. Vânia, entra no Facebook ou no Instagram e comenta lá na arte. Mas corre que daqui a pouquinho vai ser feito sorteio, tá bom? Já. Alexandre Santos, boa tarde. Rafael Paz, analisando sem clubismo. Não existe outro nome com tanta popularidade. Envolvendo o governo do estado. É a dificuldade de quadros no Rio de Janeiro. Eu acho que o último grande quadro que a gente teve a nível Brasil no Rio de Janeiro foi nos anos 60 com o Carlos Lacerda. Perfeitamente. Tony Ferreira. Não sou bolsonarista, nem estou rotulando ninguém. Mas o ato de recuo do presidente chama-se hombridade. Se todo mundo recuasse em uma confusão, muitas mães não estariam chorando hoje. E não só isso, tá? Calou as vozes daqueles que o colocavam como ditador, mas mostrou ser um democrata. Verdade. Israel Silva, boa tarde. Lula está solto. Em 2022 não vai dar para o Bolsonaro. Lula é do povo. Israel, só você que acredita nisso, cara. É o único, assim, o Israel é o único ouvinte que a gente tem aqui que entra aqui no chat para defender o Lula. Acontece. Mas Deus o abençoe, que o guie nas suas decisões. Israel, você tem um outro problema mais sério aí para ver, cara. Israel é da Assembleia de Deus de Madureira. Tem que explicar essa história do Abner lá no Vaticano, hein, cara. Vazou uma foto do Abner aí, lá no Vaticano, com o Papa Francisco. Acho que vocês deveriam olhar melhor isso aí, cara. Se estão preocupados com o Lula, vocês estão com uma situação mais complicada interna aí, hein? A Argentina é logo ali. Eu acho que é bom ele observar o que está acontecendo na Argentina. Que um dos maiores produtores de carne e trigo do mundo não tem bife e pão hoje nos mercados para vender. Os argentinos também estão amargando, né? Fizeram uma manobra errada também na eleição, o que tá né? no Chile?
a extrema esquerda está prestes a ganhar o pleito eleitoral no Chile. Saiu a pesquisa hoje no Chile, vai dar segundo turno entre o candidato da extrema esquerda e o José Antônio Cast, inclusive um grande quadro da política sul-americana, ex-deputado chileno, um cara que é conhecido como Bolsonaro chileno. Ultrapassou o candidato governista, o Sichel, Sebastião Sichel já ultrapassou. E ainda que aconteça do Cast perder a eleição, é um marco. Pela primeira vez na história chilena, a coalizão Chile Vamos, que é a coalizão histórica desde a redemocratização no Chile nos anos 90, não vai para o segundo turno. Não vai para o segundo turno. É como aconteceu no Brasil em 2018, quando o Geraldo Alckmin causou uma derrota fragorosa ao PSDB, que o PSDB ficava entre primeiro e segundo lugar nas eleições brasileiras desde 94. Agora, o risco da esquerda a voltar com muita força no Chile é muito grande, hein? De estar lá, muito grande. E o detalhe, o candidato principal da esquerda no Chile já se posicionou contra previdências privadas, ele disse que vai acabar com as previdências privadas, vai rever os acordos de livre comércio. Eu espero que o povo chileno não cometa esse erro, né? Porque... E eles têm agora o pleito da questão da Constituição, né? Estão mudando lá as questões da Constituição deles, está preocupante. Porque o modelo da economia chilena, né, Jefferson, quem já esteve no Chile sabe, né? Chile, Uruguai, são verdadeiras ilhas de exceção aqui na América Latina, né? Os caras têm DH de Europa, né, cara? Colômbia também. A Colômbia, posterior e conseguiu derrotar os cartéis de narcotráfico, também migrou para esse caminho. O Chile hoje é um dos paraísos econômicos da América do Sul, um país que conseguiu se desenvolver. Mas que está ameaçado. Está ameaçado. Por mais que se tenha questionamentos da figura do Pinochet, é fato e contra fatos não tem ideologia, conseguiu resgatar a economia chilena. Eu não estou falando aqui de direitos humanos, estou falando de número, de economia, de dado. O governo Pinochet resgatou a economia. O Pinochet fez o caminho inverso do que os militares fizeram aqui no Brasil, né? Enquanto aqui os militares foram estatizando tudo, o Pinochet lá foi liberando o Estado. E lá no Chile aplicou muito a influência econômica lá de Chicago, né? Inclusive o Paulo Guedes, hoje ministro da Economia, na época foi professor da Universidade de Chile, na época. O Chile conseguiu se desenvolver, conseguiu deixar de ser um país dependente da economia do cobre e que não pode cair nas mãos de mais uma aventura. Justamente. A Michelle Bachelet, que não é aquela ultracomunista, já causou estragos econômicos no Chile. Imagina um extremista. O Chile vamos acompanhar, né? Acompanhar atento, até porque a gente gosta do Chile, né? Por exemplo, o lugar que o brasileiro mais visita, né? No inverno. Lugar, quem quer ver neve vai pro Chile, né? Sim. E não pode ir pra Europa, não pode ir lá para as regiões americanas que tem neve, vai pro Chile. A gente tem que acompanhar de perto essa questão aí, né, pastor? Perfeitamente. E vou dizer para vocês, suponhamos que, essa é a minha leitura, que no Chile migre, portanto, para um viés de esquerda mais radical, vamos assim dizer. O Brasil vai ser o grande baluarte a tentar ser conquistado por essa esquerda também. É por isso que... É aquilo que você falou, né? 22 aqui é decisivo, meu irmão. Mais decisivo que 18, né? Mais decisivo que 18. Que nesse jogo de xadrez político na América do Sul, a esquerda conseguiu vencer no Peru e na Argentina. Justamente. Mas perderam no Uruguai e no Equador. Verdade. Verdade. Tony Ferreira, o triste não é ver parte da imprensa e parte do judiciário se opondo ao governo. O triste é ver os injustiçados aplaudindo injustiças. Aí o Tony falou assim: Cláudio Castro também é o que tem para hoje. Pelo jeito não vai ter outro nome, né? A menos, política a gente sabe que é uma atividade muito volátil. Pode ser que surja um grande nome na política do Estado, mas no dia 6 de outubro de 2021 só temos 4 pré-candidatos e 3 de esquerda. Perfeitamente. Cláudio Rodrigues, estou ligado. Uma ótima tarde para todos os irmãos. Felipe Duque,
Seu amigo, né? É, lá do... Grande Jefferson. Lá do Brasil Paralelo, lá tá feito um grande trabalho lá de difusão aí das ideias aí. Grande abraço aí ao Felipe lá. Continua produzindo os materiais do Brasil Paralelo e para ajudar a mudança da mentalidade da população. Muito bom o trabalho deles, Sim, né? sim. Muito Top. bom, né? Top. Muito bom, muito bom. Ele faz o que lá, o Felipe, no Brasil Ele Paralelo? cuida da edição dos documentários, dos vídeos Que lá. é espetacular. Sim, né? parada de primeiro mundo. Né? É. Parabéns, Felipe. Trabalho maravilhoso aí que vocês fazem, viu? Os documentários do Brasil Paralelo, né, pastor Anderson? Rapaz, Espetacular, e né? tem tido uma contribuição fenomenal no resgate da alta cultura do país. E para quem está cansado e saturado de TV aberta, vá para o Brasil Paralelo. Agora eles lançaram a plataforma de streaming, fazer já o Isso. Jabá, que é o BP Select. Pra você que tá cansado de assistir Netflix com viés esquerdista, o Brasil Paralelo lançou sua plataforma de streaming de vídeos agora, Show. a BP Select. E com valor de assinatura inferior, né? Com Muito certeza. inferior. Com certeza. Aí ele mandou aqui, grande Jefferson, sempre sendo muito objetivo. Abraço do Felipe, de Aracaju. O Trump foi para os Estados Unidos o que o Bolsonaro tem sido para o Brasil. Infelizmente, Pandemia, cara. mainstream e dominado por uma ideologia que tenta distorcer todo o progresso econômico e social desses presidentes. Na Alemanha, o partido da Greta teve menor expressão que o que imaginavam, mas é o partido que basicamente vai definir o próximo chanceler de lá. Essa garota ganhou voz, né? A Greta, né? Impressionante, né? Não E por vamos ela, ver. né? Vamos ver a Alemanha, infelizmente. Tá por Assim, trás. embora Angela Merkel não seja um modelo de conservadorismo a qual eu adote, em gestão econômica ela ajudou a recuperar, conseguiu reunificar realmente economicamente a Alemanha após o processo do Muro de Berlim. Mas ver agora a Alemanha de Helmut Kohl, de Konrad Adenauer caindo na mão do Partido Social Democrata numa coalizão com os verdes, é de chorar. Difícil, né? O Rodrigo Dutra fez duas perguntas aqui. Alguém pode me dar notícias do cabo Daciolo? E outra, Glória a pastor Deus. Silas vem a vice do presidente? Se começa sobre a questão do pastor Silas Malafaia, que sempre foi um grande soldado em defesa de valores, em defesa de ideais, vamos ver o que o presidente vai decidir sobre o seu destino político. Também tem a vontade também do pastor Silas do que ele deseja proceder para o futuro, mas eu não posso também negar, dizer que é um dos melhores quadros, e tanto religiosos, tanto políticos, que o Brasil tem nos dias de hoje. Mas eu não sei se politicamente, estrategicamente para o Bolsonaro, eu falei isso aqui ontem e vou repetir, seria uma boa ter o Silas como vice, né? Porque o Silas, embora ele tenha um capital político muito forte, ele é amado e odiado. Perfeito. Quem gosta, gosta, mas quem não gosta também... Mas por outro lado, quem que o presidente escolher vai ser como vice, vai ser amado e odiado por osmose também, aí não é meio Mas que eu não dependente. vejo, eu não consigo ver essa aliança de Silas como vice de Não, Bolsonaro, eu também não. vejo que não. Ah, Tá sendo ventilado, é um balão de ensaio, mas acho que não vai não. Agora, eu acho que os moradores do Espírito Santo têm a obrigação, né, nesta eleição, não sei se ele vem candidato, de voltar o Magno lá pro Senado, que ele tá fazendo falta lá, né, Jefferson? Embora Perfeitamente. tudo indica que o Magno deva vir deputado federal, obviamente que é um digo política, é volátil, porque a ministra Damares deve ser candidata ao Senado no Espírito Santo. A Damares é de lá? A Damares foi assessora do Magno Malta há muitos anos. Ah, é? Ah, eu não sabia. Ela foi assessora do Não sabia Magno que ela no era Senado. de lá, capixaba. Na verdade, ela nasceu no Paraná, foi criada em Sergipe, mas foi assessora de quase 20 anos do então senador Magno Malta. E tudo em dia, inclusive ela se filiou recentemente ao Republicanos, que é o partido do prefeito de Vitória, Lourenço Pasolini, para ser a natural candidata ao Senado no estado. E tudo indica que o Magno deve voltar à política, nesse caso, como deputado federal. Obviamente, política volátil, pode ser que haja um acordo, o Magno vir candidato, a Damares vinha para deputado, ou então eles se desenharam, até porque a amizade entre o Magno e a ministra Damares é de longa data. E a gente vamos aguardar o que vai acontecer nos próximos dias. O que não pode no Espírito a igreja Santo. evangélica no Espírito Santo
por conta, né, eu falei isso aqui, por conta de questões pessoais do Magno, penalizou o Magno, não o reconduzindo ao Senado, mas ver aquele representante do Espírito Santo que está lá, Fabiano Contarato, usando essa questão da opção sexual dele para fazer chantagem emocional, é de embrulhar o estômago. Exatamente. Vamos lembrar que o Fabiano Contarato foi um dos caras que surfou na onda. Porque na campanha ele se negou a falar da sexualidade dele. Se vendeu como o delegado da Polícia Civil que combatia criminoso. Todo mundo sabia que tinha opção sexual dele. Chegou lá, ele abriu o armário e pulou, né? Todo mundo sabia da opção sexual dele, era público notório, mas ele venceu a eleição com muito voto bolsonarista pelo fato de ser policial civil, delegado de polícia. E envolvendo o Espírito Santo, a principal obrigação hoje do eleitor capixaba é não reeleger Renato Casagrande como governador do estado. Agora, o Rodrigo falou do Daciolo. Como é que você avalia a figura do Daciolo, Jefferson? Altamente controversa, né? É um cara, eu diria que ele é um conservador de esquerda, porque economicamente o Daciolo, ele defende tudo que eu sou contra. Não dá. Notícias dele, que o Rodrigo falou assim, alguém me dê notícias do cabo Daciolo. Recomendo que você procure a página do Facebook ex-deputado dele. Daciolo e veja lá os vídeos Glória dele. a Deus. Glória a Deus. Angélica Diniz, boa tarde. Eu vivo na Argentina, em Buenos Aires. O problema é que temos uma inflação anual de mais de 50%. Meu Deus, Argentina. Lamentavelmente, a esquerda é bem dividida. Paralisação todos os dias. Não dá. Um inferno isso. Não dá. É a herança peronista, né? Porque é a esquerda contra a esquerda. O Saulo está perguntando, Jefferson, onde localizar esse portal do governo federal que você falou? Assim, o governo federal, desde 2019, ele tem adotado uma plataforma de governo digital que passou a integrar todas as áreas do governo. Tem todos os sites do governo hoje operam com o domínio gov.br. Para estar acessando o site da realização de medidas do governo, www.gov.br, vai estar lá na aba de início lá, você pode conferir ali os vídeos e as diversas ações tomadas pelo governo federal em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal. Perfeito. Pastor Anderson, alguma coisa a mais? Estamos explorando a experiência do Jefferson aqui, né? Hoje a gente tem alguém aqui que tá envolvido a gente diretamente. A gente dá as nossas cacetadas aqui, mas a gente não entende nada de nada, né? A gente vai falando aqui, mas enfim, temos que aproveitar. Alguma coisa que você gostaria de explorar do Jefferson nesses minutos finais eu de debate? Eu já coloquei essa questão lá do TSE, né, em relação à preocupação que eu tenho em relação a que medidas que o TSE poderá tomar. Porque há interesse. Agora, na sua leitura, Jefferson, você que já está bem diretamente lá, até como assessor parlamentar, corre-se o risco do TSE querer tornar inelegível o presidente Bolsonaro? Acredito que não. Acredito que as ações que estão sendo apresentadas da eleição de 2018 isso não era cortina de fumaça que não se sustentam juridicamente, como por exemplo a questão... aquela do cara ter levantado a camisa Bolsonaro 22, pelo amor de Deus, né? A história dos disparos de WhatsApp, que inclusive o próprio Luciano Hang venceu na Justiça da Folha de São Paulo. A CPI da fake news foi desmontada em Brasília após o depoimento lá Só que nós temos um problema. do Rangiver lá mostrando... o depoimento do Rangiver lá que desmoronou toda a narrativa dos caras. Quem contratava disparo do WhatsApp era o PT e não o Bolsonaro. Sim. Só que ano que vem você tem Alexandre de Moraes como presidente do TSE e que está à frente do inquérito do fim do mundo. Não se pode ter uma costura de bastidores de tentar, mediante uma argumentação, tornar inelegível de um modo até irregular o presidente em função de outros interesses políticos? De verdade, não creio, até porque todas as decisões do TSE ela tem que ser tomadas por um tribunal colegiado de 7 ministros. Não tem, embora Alexandre de Moraes possa ser o presidente, você tem outros 6 ministros, inclusive o presidente Bolsonaro, de maneira muito inteligente, tem como um de seus advogados um ex-ministro do TSE, o Admar Gonzaga. De maneira muito inteligente, para fazer esse meio de campo com o TSE. Então eu acredito que
é aquela coisa, narrativa e frase grosseira não decide absolutamente Sim, nada. o negócio são as ações, né? É. Agora, por outro lado, também o ex-presidente Michel Temer tem uma certa influência, né, com o Alexandre de Moraes. E o presidente Bolsonaro e o Michel Temer sempre tiveram um bom relacionamento e isso... Sim, inclusive na própria transição de governo do Temer para o Jair, a equipe do Michel Temer colaborou muito. Sim. Inclusive, alguns dos quadros do governo Temer se mantiveram no governo do Jair Bolsonaro, como o Esteves Colnago, o Ilan Goldfein foi durante um período presidente do Banco Central até a sabatina do Roberto Campos Neto. O ex-ministro Osmar Terra serviu também no governo do Michel Temer. E o governo do Temer foi fundamental para o país não afundar, rapaz. Eu acho que, inclusive, a questão, o cuidado que o presidente Bolsonaro, embora muitos discordem da indicação quando o Bolsonaro indicou o Augusto Aras para a PGR, eu acho que muito disso do Aras ter ido para a PGR tem a ver com o inferno que o Temer viveu na mão da Raquel Dodge. Da Raquel Dodge e do Janot. Do Janot. Né? Principalmente do Janot. Quem não se lembra daquela frase do Janot, enquanto houver bambu, lá vai flecha, né? E o Janot prejudicou muito o Temer, né? Não só ele, mas da Raquel Dodge também, mas lembrando que podia ser pior, porque ou era Raquel Dodge ou o irmão do governador do Maranhão. Justamente, o Dino, Meu né? Deus. Nicolau Dino. Era mais ou menos aquela frase do Tropa de Elite, que é o tiro no pé ou na cara. Mas o Bolsonaro foi muito hábil, né, Jefferson, nessa questão do cuidado em relação a essa questão da Procuradoria-Geral da República, né? Sim, Tanto sim. que agora ele nem titubeou, indicou logo o Aras. Reconduziu o Aras para a PGR. Né? O Aras, por mais que seja uma figura que tem um histórico realmente vinculado ao PT, mas vem surpreendido positivamente, tem feito um bom trabalho à frente da PGR, vem realmente ajudando, colaborando com o governo. Infelizmente, os procuradores que estão embaixo dele, que são de carreira, fazem aquelas coisas que, infelizmente, acaba porque não sai procurador da PGR fulano de tal, sai PGR. Justamente, perfeitamente. Não sai, é aquela coisa, sai o coletivo. Então, muitas das pessoas imaginam que é o Aras que tem feito algumas das coisas que a PGR vem fazendo, mas não. Não à toa, por exemplo, no caso envolvendo o ministro Sérgio Moro, a própria PGR ajudou a organizar a defesa do governo de uma maneira correta, mostrando que realmente a postura decepcionante, o Sérgio Moro foi um herói para muitos de nós, era um cara realmente egocêntrico ao extremo que tem um projeto próprio. Agora, essa questão do Renan, a gente já está caminhando para o final, só para a gente encerrar. Indiciamento do presidente pela CPI não vai dar em nada, né, Jefferson? Vai pra PGR, a PGR vai gavetar lá, valeu, gastaram esforço à toa. O que, na verdade, esses caras querem fazer é um desgaste permanente do governo, visando 2022. Porque, por exemplo, o Renan Calheiros vem governador de Alagoas, sucedendo o filho. O Randolfo Rodrigues é candidatíssimo ao governo da Amapá. O Omar é candidato lá no O Omar Amazonas. deve tentar a reeleição no Senado porque ele não tem a mesma força política de outros tempos. Ele não vai vir para o governo? Parece que ele queria voltar a ser governador. Não tem força política mais pra isso. Não, né? Até porque o cara que lançou ele politicamente hoje é um inimigo dele, que é o também senador Eduardo Braga. O Eduardo Braga possivelmente deve vir candidato. Deve ser naturalmente o candidato. E a tendência do próprio Omar Aziz é caminhar com o atual governador Wilson Lima, o homem que comprou o respirador em adega. Gente, uma pena que o nosso tempo acabou. Pastor Anderson, suas considerações finais. Bem, agradecer por mais um debate aqui com vocês, com o Jefferson. Prazer conhecer o Jefferson. Prazer todo meu. Pastor Orsino. E vamos lá, pessoal, continuar nos informando politicamente, entendendo que a política tem um papel fundamental na dinâmica da vida da nossa sociedade. Jefferson, suas considerações finais, fique à vontade para pontuar alguma coisa que a gente não tenha conseguido falar nesses minutos finais. Agradecer o convite, pastor Sino, pastor Anderson, um prazer inarrável estar aqui apresentando um pouquinho do que a gente convive no país hoje, apresentando ações o que o governo vem fazendo, o que a Câmara também vem fazendo. Porque a gente tem que fazer, a gente que escolheu
o caminho da vida pública, o sacerdócio da vida pública deve apresentar à população, prestar contas quase que diariamente do nosso trabalho. E fico à disposição nas redes sociais, para quem quiser seguir lá, jeffersonviana.rj em todas as redes sociais, pra gente continuar a conversa. jeffersonviana.rj. Sim, em todas as redes sociais. Perfeito, perfeito. Jefferson, foi um prazer. Espero que você volte mais vezes. Você veio de longe, hein, cara? Veio lá de Niterói, rapaz. Atravessou a poça. Pois é. Muito obrigado, viu, Jefferson? Obrigado, Prazer, prazer. Viu? Gente, ponto final então no nosso debate. Quem ganhou o nosso rodízio de pizzas foi o Ronilson Santos. Parabéns, Ronilson. Vem aí o Boa Tarde, Betel. Siga aqui na programação. O debate tem a produção da Deise Oliveira com apresentação e trabalhos técnicos de Orsino Filho. Não mude a sintonia. Vamos juntos até às 16 aqui com Boa Tarde, Betel. Tocando música e notícias.